Fala, galera! Leno da Portuguesa Opala. Galera, vamos fazer, enfim, hoje aquele videozinho falando sobre suspensão. Tô mostrando a Caravan aí porque a gente acabou de tirar a suspensão dianteira. Tiramos a parte traseira também, com diferencial, com tudo tá ali no chão, né? Tirou. O Alessandro tá lá desmontando o resto da suspensão, a parte de puxa, essas coisas. E tá aqui um quadro. Esse quadro já vai ser um belo exemplo do que fizeram de errado aí na hora da montagem. O que acontece, galera? Esse carro aqui, ó, ela deve ser, pelo que eu lembro aí do ano que o cliente me falou, acho que ela é uma 7677, né? E a suspensão já tá montada errado, galera. E é assim mesmo, tem que ser na sujeira. Acabamos de desmontar, não tem 2 minutos que a gente desmontou isso aqui. Tirou a suspensão pra fora. Então eu já fui lá, busquei as outras bandejas pra gente fazer o vídeo e mostrar direitinho pra vocês. Os 2 braços tensores que tem, as bandejas inferiores moderna e antiga. E eu vou fazer o videozinho agora falando disso daí. Galera, aquele negocinho chato de sempre. Se inscreve aí quem não é inscrito no canal. Se tá gostando dos vídeos, ativa aí o sininho de notificação, né? Pra poder receber a notificação que chegou novos vídeos. E é isso aí, vamos fazer o videozinho porque esse aqui tá esperado. O pessoal tava perguntando bastante disso daí, tem curiosidade de saber. E por todas as suspensões que a gente desmonta aqui, tem bastante curioso aí que mexe, às vezes não entende como é que funciona. Então esse videozinho vai ser legal para você entender o que fazer e o que não fazer. E o porquê, né? Que eu acho que é o principal aí. Então vamos lá. Essa suspensão, galera, era para ser uma suspensão antiga. Ela não é antiga, ela tá com a suspensão da moderna. Então o que que acontece aqui? Qual a diferença já principal da suspensão moderna? A parte da bucha do tensor. Isso daqui é o quadro, né? Quadro de suspensão completo. Aqui é o braço tensor, aqui é a bucha do tensor. E isso daqui é o que diferencia da moderna para a antiga. Por quê? A moderna, ela tem uma bucha única. Essa bucha aqui é a mesma dessa aqui. É uma bucha única que você coloca com uma ferramenta e depois vem o braço tensor atravessando ela. Então ela tem essa, como se fosse uma arruela, tá vendo, galera? É como se fosse uma arruela soldada no próprio quadro. Se você for pegar um quadro do antigo, eu quero saber se meu quadro é antigo ou é moderno. Se ele for antigo, ele não tem isso aqui. Você imagina o quadro de suspensão dessa forma assim, ó, sem essa peça. Se ele for moderno, ele tem essa peça como se fosse uma arruela aqui pra frente. O que diferencia dela para a moderna? Essa parte, então quer dizer, a bucha que a gente usa nesse quadro aqui é essa, como eu falei, uma só. A outra, que ela é sem essa parte que é antiga, ela usa uma bucha cortada pelo meio. Então é uma peça na frente, outra peça atrás, e elas não precisam de ferramenta para ser colocada aquela bucha, porque ela é cortada no meio, né? Então, qual é a ideia do que muda isso daí? Uma coisa vai levando a outra. Então essa é a primeira diferença. Ela vai levar para a próxima diferença, que a próxima diferença seria isso, galera. Braço tensor. O braço tensor. Você tá vendo que ele tá bem alinhadinho, bem retinho, bonitinho? Isso é um braço tensor do antigo. Se você pegar aquele braço torto, curvado, você pode até pensar, curvaram, entortaram ele, tá errado. Não, é porque ele é assim mesmo. Esse aqui é um braço tensor que a gente até galvanizou ele, né? Isso é um braço tensor do moderno. Olha a diferença de um pro outro. Ele tem essa leve curva aí, e isso aí não foi feito por qualquer um ou foi feito na gambiarra. Isso aí foi feito propositalmente. Por quê? A suspensão da moderna, como eu falei, ela usa isso daqui. É um braço moderno que seria para esse quadro. Esse braço aqui tá errado. Esse braço de braço tensor tá do braço antigo, errado para a bucha. Se for olhar, você vê como a bucha trabalha toda torta. Tudo bem. O quadro está no máximo para cima, como se estivesse sem carga nenhuma, mas mesmo assim não era para ele trabalhar tão torto assim. O que acontece você usando o sistema todo errado, igual está usando esse aqui? As buchas trabalham numa posição errada, obviamente você muda um pouco a geometria da suspensão e estraga a bucha com mais frequência. Vamos supor, se a bucha era para durar aí seus 5 anos, uma bucha de qualidade, ela vai durar aí 1 ano no máximo, porque ela vai trabalhar fora do que foi projetada para trabalhar, né? Então isso aqui é um braço moderno e isso aqui é um braço antigo. Esse aqui é outro braço antigo que eu trouxe. Justo, tá vendo como ele é retinho, ó, paralelo igual ao outro aí, ó, como ele é retinho. Por que eu trouxe esses dois? Pra gente ver também a diferença de comprimento, galera, ó.
Às vezes o carro não dá uma cambagem legal. Na verdade não cambagem, no caso aqui seria caster, né? Que é a diferença da roda traseira para dianteira. Você alinha nessa rosca aqui, nessa própria rosca. E às vezes o problema é esse. Ó, vamos alinhar aqui para ver, ó. Ó, tá mais ou menos alinhado. Olha a diferença aí que tem aí, ó, de um pro outro, tá vendo? Olha a diferença que tem entre um braço tensor e outro, tá vendo? Isso aí tá errado. Essa diferença aí é de um quadro para o outro, né? Então isso daqui é antigo, isso aqui é moderno. Isso aqui é compatível com esse quadro de suspensão. Agora vamos lá. Isso levou a isso e agora vai levar para isso, que é a bandeja inferior. Isso é uma bandeja inferior do Opala antigo, galera. Olha como ela é pequenininha e estreita, sem muito desenho, tá vendo? Isso é uma bandeja antigo do Opala. Até o sistema de mola desse quadro, desse tipo de bandeja, para aquele tipo de bandeja ali, é diferente as molas. Essa mola aqui ela é um pouquinho mais, vamos dizer que seria um pouco menor, ou teria um pouco mais de carga, porque ela tem essa altura a mais aqui. Então esse aqui é uma bandeja da antiga e essa aqui é uma bandeja moderna. Essa bandeja seria compatível com esse quadro e com esse sistema de tensor que eu comentei aqui. Seria compatível. E essa daqui, que é a que tá ali embaixo mesmo, ó, essa daqui é a compatível com os antigos, que seria compatível. A única coisa aqui que ele é compatível é a bandeja com o braço tensor. O que acontece aqui nessa bandeja, galera? Essa bandeja aqui, diríamos que ela não tem lado. Ela serve tanto para um lado quanto para o outro. Essa daqui já não. Qual a diferença de um lado de um para o outro, galera? Se você for olhar essa bandeja, ela parece estar toda torta. Não é que parece, ela é desenhada torta. Então ela vem com esse desenho aqui, como se fosse uma folha, tá vendo? Ó? E aqui ela é reta. Ela vem aqui, ela dá uma leve descidinha aqui, volta e faz o desenho. Ou seja, a gente olhando o carro, vamos dizer, o carro tá para lá. A frente do carro tá para lá. Tá vendo essa bandeja? E a frente do carro tá para lá. Essa bandeja é lado esquerdo. Por quê? Esse rebaixo que ela tem aqui, ó, é justamente, galera, para isso aqui, ó. Esse rebaixo que ela tem é justamente para isso aqui, ó. Né? Para caber o desenho dos parafusos. Aqui ainda vai mais uma peça, que é essa peça aqui, ó, que é o que segura a bieleta, né? A bieleta da barra de direção, da barra de estabilizadora, né? Do Opala. Então isso aqui vai nessa posição. Então essa bandeja aqui seria uma bandeja esquerda, moderna. Nesse caso aqui, como a gente estava comentando, tá montado errado. A diferença, o que vai mudar, é o que eu comentei. Primeiramente, geometria da suspensão, que não vai trabalhar de acordo com o que foi fabricado. E segundo, começar a comer toda a parte de bucha. Às vezes, para compensar o tamanho e alguma coisa que está errado, o pessoal faz isso daqui, ó. Tá vendo? Olha como é que tá trabalhando isso. Isso aqui tinha que ter rosca aqui para frente. Não tem. Por quê? Esse braço tensor é antigo. Ele teria que ser o braço moderno, que é mais comprido. Olha do lado de lá como tá já a rosca, ó. Já sobrou rosca. Ou seja, ou esse carro tem um problema de alinhamento de chassis, algo do tipo, ou ele está trabalhando com essa roda aqui mais para trás, que seria a roda esquerda do carro mais para trás, e aquela roda ali que seria lado direito mais para frente. Ou seja, o caster do carro está errado. Então a diferença de comprimento da roda dianteira direita para traseira direita seria uma, da esquerda dianteira e esquerda traseira seria outra. Isso daí implica em muita coisa, na hora de frear, na hora de você alinhar, o carro realmente não quer alinhar, às vezes você faz todo o alinhamento, o carro ainda continua puxando para um lado para o outro. Tem vários casos que a gente mostra aí nos vídeos aí, que às vezes a gente faz toda a parte de freio e o problema do carro tá puxando para um lado ou para o outro, não é freio, pode ser justamente alguma coisa desse tipo. O alinhador tenta fazer um alinhamento melhor, mas não consegue porque tá tudo fora de geometria. Então da suspensão, o que acontece, galera? Tem a parte de freio, de manga de eixo, parte de freio. Isso aqui tá com disco ventilado, tá vendo? Para esse ano aqui não vinha com disco ventilado, isso aqui já foi adaptado. Se for o ano que ele me falou, 7677, ela vinha com disco maciço ainda, né? Apesar do cubo dela aqui parecer ser do antigo, ele tá parecendo ser de um 79, por aí. Não do ano que ele me comentou que é essa Caravan.
Então ainda tem uma diferencinha em manga de eixo, uma diferencinha de disco, de cubo. Só que isso aí não dá pra gente comentar agora, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. A princípio, da suspensão moderna para a suspensão antiga, a diferença é essa: quadro, que parece que é pouca coisa, mas é muita coisa, né? O quadro de suspensão, bandeja inferior e barra tensora. Fora isso daí tem os terminais, tem o pivô da bandeja mais antiga ainda que tem, que ainda existe, galera. Eu não sei se existe rodando, mas o Opala, os primeiros Opala não saiu com freio a disco, saiu com freio a tambor. Então aqueles Opalas, o pivô superior é diferente, o pivô inferior, se eu não me engano, também é diferente. Então tem mais algumas diferenças aí entre as suspensões do Opala. Mas a princípio, você quer olhar na sua casa, eu quero olhar na minha casa se minha bandeja, se minha suspensão é antiga ou é moderna. Por esse vídeo você vai saber. Primeira coisa, tensor, bandeja inferior e quadro. O resto, ela é muito parecida uma com a outra. Galera, outra coisa, suspensão de Opala 4 e Opala 6 é a mesma. A única coisa que muda, suporte de motor. Isso daqui, o que a gente faz? Muito aqui. A gente pega um quadro desse, de algum doador, um quadro 4 cilindros, que obviamente esteja bom, tira os suportes de 4 cilindros, tira os dois suportes do 4 e adapta os suportes do 6, gabarita, tudo certinho, bonitinho. Tem muito cliente que me pergunta: Leno, mas e aí o quadro? O quadro é igual ao dos 6 cilindros? É igual, é idêntico. A chapa que foi usada, a forma, o material, tudo é o mesmo. A única coisa que muda de um para o outro, os suportes. Justamente por esse motivo de não terem mudado de 4 para 6, que os quadros de 6 cilindros são todos ruins. Todo quadro de 6 cilindros, se eu for pegar de um Opala, ele já foi trincado, ele já foi gabaritado mais de uma vez, porque muito peso no motor para um quadro do jeito que foi feito. Teria que ter sido feito um quadro para 6 cilindros e um quadro para 4 cilindros. Aí sim, reforçar o quadro, reforçar a chaparia dele, fazer alguns reforços no quadro para não ter problema dele estragar tanto quanto ele estraga. No 4 cilindros, como tem menos peso, a maioria das vezes esses quadros estão bons. Ó, uma das coisas que já cagueta que esse quadro não tá ruim é isso aqui, galera, ó. Um quadro muito antigo, você vê que a aparência dele tá de 1000 anos aí no carro aí. E olha só, ele tá com os calços dos dois lados. Das duas, uma. Ou esse quadro já tava andando com as rodas abertas porque fizeram alinhamento nele, cambagem, enfim, toda a parte de alinhamento há muito tempo atrás. Ou ele tá nas medidas certinhas. Eu ainda não medi para ver. A medida a gente tem que tirar de torre a torre. Para quem tá curioso para saber, de torre a torre ele tem que dar no mínimo 90 para cima, ele vem com esses calços e fica tranquilo. Ah, meu quadro deu 8,9, mas você pode reparar que se seu quadro deu 8,9, ele tá sem calço já de algum dos dois lados, ou dos dois lados ele já tá sem calço. Ou seja, se o pneu estiver comendo por dentro, a roda estiver meio nessa posição que eu tô mostrando, não tem mais o que você fazer, né? Se tem o calço, ainda você consegue regular isso. Se não tem, e não tem mais calço, se sua roda já tá aberta, você vai precisar arrancar o quadro e fazer o serviço de gabaritar. Que o serviço de gabaritar nada mais é, galera, o que acontece? A gente coloca um ciborgue daqui, dessa torre, para aquela torre. Só que não é uma coisa que você pode fazer em casa tranquilamente. Por quê? Na hora de você fazer isso, você tem que medir, você tem que centrar o quadro, fazer um centro no quadro, saber qual que é a distância daqui até essa torre, daqui até aquela torre. Você tem que saber qual a distância daqui para essa parte do tensor, daqui para essa parte do tensor. Se você só fizer, eu vou colocar só o ciborgue aqui e ali, vou abrir, vai chegar na medida, pronto, acabou. Primeiro que não é dessa forma que a gente faz. No caso da gente aqui, na Portuguesa Opala, a gente faz o quê? Esquenta, trabalha com quadro a quente. O que é a quente? A gente coloca o ciborgue, vê todas essas medidas que eu falei, vai conferindo ela enquanto a gente vai abrindo o quadro e vai esquentando o quadro. A gente trabalha com quadro quente. Então, ao invés de trabalhar com quadro frio e deixar ele se trincar todinho, que é o que acontece em muitos lugares, a gente trabalha com ele a quente, ou seja, ele não trinca tanto quanto trincaria se deixasse a frio. Aí, obviamente, aquela trinquinha que ela acaba fazendo, a gente vai, faz um cordão de solda, pinta tudo e deixa pronto. Isso daí que acontece, você monta um quadro desse, você abre ele até uma certa medida. Quando você montar no carro, ele volta um pouco, ele tem que voltar um pouco, ele volta um pouco para a medida
para trás, né? No caso, vamos supor, se a gente abrir até 92, quando você colocar no carro, andar tudo, ele vai ceder até 91 e ali ele para. Aí, obviamente, ele vai voltar a ceder com o tempo de uso do carro, não já imediatamente. Imediatamente ele vai voltar aí cerca de 1 centímetro ou menos que isso daí, porque a gente trabalhou com ele a quente, né? Como disse, por curiosidade para vocês, esse é o sistema que a gente faz de gabarito. Quando a pessoa te pede para a gente gabaritar o quadro, é essa forma que a gente faz. Por isso que tem o custo que tem. Quando a gente vai cortar isso daqui e adaptar o suporte de 6, é a mesma coisa. Se você solda esse suporte 6 cilindros muito para trás, o motor vai pegar no corta-fogo do carro. Se você solda esse suporte muito para frente, o cárter vai pegar no quadro de suspensão. Se você solda ele muito para frente, os coxinhos não batem. Se você solda muito para fora, o coxinho também não bate. Então a gente tem um gabarito pronto já para poder fazer isso, né? Fora a experiência que a gente já tem de ter montado muita suspensão. Enfim, galera, falando sobre suspensão, essa é a diferença. Eu tenho que fazer o vídeo falando de toda a geometria da suspensão, porque quando o pessoal monta isso aqui, galera, ó, deixa eu ver se eu mostro para vocês. Ali, ó. Isso daqui tem posição de montar. Essa parte da suspensão tem posição de montar, a bandeja superior tem posição de montar, a inferior eu já expliquei como é que é. Só que se eu ficar mostrando tudo aqui que precisa falar do quadro agora, o vídeo vai ficar muito longo. Mas ainda tem algumas coisinhas a mais para falar sobre a suspensão, sobre a parte de bandeja superior, que o pessoal peca muito na hora de fazer. E mais algumas coisinhas sobre pivô, sobre montagem da suspensão. Mas a princípio, quadro de suspensão moderno, antigo, é isso que a gente tem para falar. O serviço que é feito nos quadros é isso também, certo? E agora vamos ver se a gente continua essa carva aí, ver se a gente desmonta. A gente vai debulhar toda essa suspensão, dar banho, decapar o máximo que der de sujeira, de tinta daí. A gente pinta ela de volta, monta todas as buchas novas e aí vai subir pro lugar. Parte do diferencial é a mesma coisa, o diferencial dele tá aí no chão, um dano a 30. A gente tem que fazer também toda a limpeza, lavar, raspar, tudo mais para poder receber a tinta nova. Ainda tem mais umas coisas aqui embaixo para fazer, de troca de bucha, troca de amortecedor, né? E enfim, esse carro tem bastante coisinha para fazer. E é isso aí, galera. Sobre suspensão, acho que a gente está um pouquinho mais entendido. Eu vou ficar devendo para vocês mais um vídeo falando sobre essa parte da montagem das bandejas superiores, porque, como eu falei, senão o vídeo fica muito grande. Tem que explicar o como usar e por quê, como funciona, porque não adianta só eu falar, ó, é assim, e vocês não entenderem por que é assim, né? De resto tá aí, carro do Rafael estão esperando peça. O Opalinha lá do Rio de Janeiro, testei hoje, tá tudo ok, graças a Deus. Ficou de vir buscar aí para amanhã esse carro. A gente só vai fazer uma lavagenzinha no carro porque acabou sujando. E também já tá pronto, galera. E é isso aí, galera. Como eu já falei em outros vídeos, se gostou, se quer alguma peça, se precisa de algum serviço, só entrar em contato. A gente sempre deixa os contatos aí na descrição do vídeo, tá? E é isso aí. Bora trabalhar, que hoje é terça-feira ainda. Valeu, galera. Obrigado.